Pessoal, agora acabou de vez. O Brasil acabou de vez, é isso mesmo. Brasil chega ao ponto agora de virar vergonha, chacota mundial. Acabou de acontecer. Lula agora está por um fio. Esse vídeo está imperdível, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, deixando aquele joinha para nos ajudar. E olha só, começando com aquela imagem. Movimentou 5 mil no Pix, governo quer saber de tudo. O governo movimentou milhões no cartão corporativo, não podemos saber de nada, precisamos de sigilo. É isso, 2 pesos, 2 medidas. E eu quero perguntar para você, você concorda com esse controle do Pix e do cartão de crédito que o governo Lula quer fazer? É controle do seu sigilo bancário ou você acha que o governo está certo para arrecadar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião e vamos começar daquele jeito. Isso aqui é só o começo. Olha só, pessoal, brasilianização. Como o Brasil deu origem a um termo pejorativo no exterior. Olha essa matéria, pessoal. Enfim, o Brasil virou referência no mundo, mas não necessariamente uma referência positiva. Os termos brasilificação e brasilização, que podem ser traduzidos como um abrasileiramento, têm sido utilizados cada vez com mais frequência para descrever o processo por quais países mais desenvolvidos se tornam parecidos com o Brasil. Mas isso é positivo? Não, isso não quer dizer que eles aprenderam a jogar futebol ou passaram a tocar moda de viola ou incluíram a pizza de frango catupiry nos seus cardápios. A comparação com o Brasil quase sempre carrega um tom negativo ou pejorativo. Vou dar um exemplo para vocês. A economia está caindo, está brasilizando. A corrupção está aumentando, está brasilizando o país. E assim por diante. O judiciário está sendo corrompido, então está brasilizando o judiciário. Viramos chacota, referência mundial como coisas negativas. E falando nisso, olha só o caminho da Venezuela que a gente está traçando. O Ministério Público cobra explicações da Meta, que é responsável pelas principais redes sociais que atuam aqui no Brasil e quer saber se o fim da checagem de fake news vai atingir usuários brasileiros. Alexandre de Moraes já deixou muito claro que se contrariar ele vai acabar com as redes sociais no Brasil, simplesmente assim. Estamos caminhando para Venezuela, é isso mesmo. Afinal, é o país que a gente está mais próximo com relação ao judiciário totalmente parcial. Presta atenção no que o governo está fazendo com essa fiscalização do Pix, pessoal, porque ele não está taxando de quem tem mais dinheiro, ele está taxando ali quem é MEI, quem é ambulante. Olha só o que está acontecendo. Isso aqui é só um exemplo que a gente flagrou. Presta atenção. Olha o que Lula fez com a gente, ó. Caminho da sorte. Não recebe mais Pix, não. Foi Lula que fez. Foi, aí, não recebe Pix mais não. Só em dinheiro agora, viu? Se liga aqui, ó. Perto da minha casa. É isso, pessoal. Não vão aceitar mais Pix. Vão ter que trabalhar com o dinheiro. E o governo já está cercando porque quer colocar o Drex, que é o dinheiro digital, né? O real digital, para ter mais controle ainda. E falando nisso, pessoal, eu quero mostrar um trecho do vídeo do deputado Gustavo Gayer, em que ele fala sobre essa questão do sigilo bancário que acabou. É totalmente inconstitucional esse Big Brother com seu dinheiro que o governo está fazendo para te taxar. E presta atenção, ele já fala aqui das providências que os parlamentares vão tomar com relação a isso e te aconselha como você deve fazer para segurar para não ser taxado pela Receita Federal no seu Pix. Esse governo acaba de tomar uma decisão surreal, completamente inconstitucional. Mas vamos lá, deixa eu te explicar o contexto. Como vocês sabem, o governo quebrou o nosso país. Gasta muito mais do que arrecada. Percebeu que criar novos tributos e novas tributações é extremamente impopular. E mesmo assim ele criou vários novos tributos nesses primeiros 2 anos do mandato do Lula. Só que chegou numa situação que eles não podem mais criar novos tributos. Criaram tributo em cima da Shein, tributo do pecado, essa reforma tributária, mesmo assim, mesmo aumentando a arrecadação, não conseguem comportar a quantidade de gasto que esse governo está tendo. E o déficit está nos 9, nós estamos aí na dívida de 9 trilhões. O que ele decidiu fazer? O governo publica uma normativa para que agora a Receita Federal tenha a possibilidade, o direito de investigar todas as suas transações bancárias, Pix, cartão de créditos, investimento. Tudo que você fizer, toda transação, todo dinheiro seu que movimentar, não terá mais sigilo bancário, não terá sua privacidade. A Receita Federal do Lula poderá analisar tudo que você fizer e se eles calcularem que durante um mês passou em qualquer de suas contas uma movimentação de mais de 5 mil reais, lembrando, dinheiro entrando e saindo, ou seja,
Pode ser até que você ganhe R$ 2.500, mas se você recebeu R$ 2.500 e pagou, gastou R$ 2.500, então houve uma movimentação de 5 mil, certo? Você será tributado. E se você fizer isso em apenas um mês, eles poderão tributar todos os outros meses. Isso é uma espécie de ditadura financeira, uma ditadura bancária. Não existe mais sigilo, não existe mais privacidade, toda a sua vida será completamente fiscalizada. Tudo para arrancar o máximo de dinheiro possível do povo brasileiro para ver se eles conseguem sair desse afogamento, né, dessa destruição do rombo que é esse governo. Isso é simplesmente um crime. Primeiro que é inconstitucional, por isso que nós já entramos uma denúncia no Ministério Público Federal para impedir, para anular essa normativa, e como se isso não fosse bastante, que é surreal isso, gente, isso não existe, não existe em ditaduras. Vamos já preparar agora um projeto de decreto legislativo para sustar essa normativa 2219 de 2024. Só que eles são tão espertos que essa normativa entrou em vigor agora no dia 1º de janeiro de 2025 e até o dia 2 de fevereiro não há nenhuma sessão no Congresso. Ou seja, não pode ser protocolado nenhum projeto, nada pode acontecer. Então eles têm esse um mês para poder arrancar o máximo de dinheiro possível nosso. Então você, por exemplo, que trabalha na informalidade, agora ele vai arrancar o seu dinheiro. Aquele cara que vende uma pipoca na frente da escola, se ele mobilizar, se ele movimentar mais de 5 mil na sua conta, recebendo, comprando insumos, pagando aluguel, ele vai pagar também imposto de renda agora. Sabe o que ele falou que ia isentar pessoas do imposto de renda? Na verdade, ele vai quintuplicar a quantidade de pessoas que pagarão imposto de renda agora no Brasil. Pois bem, nós vamos apresentar um projeto de decreto legislativo para sustar a normativa 2219 de 2024. Porém, ela só poderá ser protocolada no dia 2 de fevereiro. Olha o quão espertos eles são, né? Apenas no dia 2 de fevereiro. E até lá o que nós temos que fazer é mobilizar o Congresso, deputados e senadores, para que eles possam assinar e que a gente possa imediatamente, no início das sessões desse ano, sustar essa normativa criminosa, ditatorial, totalitária, de um governo que está morrendo e se agarrando em tudo que é possível, principalmente no nosso dinheiro. O impacto que isso vai ter para a nossa economia é imensurável. Bilhões e bilhões de reais deixarão de circular no mercado, de circular no comércio, de circular na prestação de serviço, para ir direto para o bolso do Lula e da sua facção criminosa. É mais um daqueles casos onde me dá vontade de falar parabéns para você que fez o L, mas é algo tão destrutivo, vai arrancar dinheiro de tanta gente. Tudo isso, meus amigos, para sustentar esse governo que está liberando aí 30 bilhões de reais de lei Rouanet nos últimos 2 anos, 30 bilhões de reais, que queimou as nossas reservas internacionais para tentar segurar o dólar, e tem hoje 50 milhões de brasileiros no Bolsa Família. É surreal o que está acontecendo, mas já acionamos o Ministério Público Federal para assustar, porque é inconstitucional, e vamos entrar com o PDL no dia 2 de fevereiro para assustar essa normativa. Um abraço. Pois é, pessoal, situação crítica, né? A gente rala, trabalha e aí o governo vem e faz uma coisa dessa para tirar de quem menos tem. E a questão da isenção do imposto de renda até 5 mil reais não saiu do papel até hoje, né? Que foi o que o governo trouxe, que seria uma medida eleitoreira, até hoje não saiu. E aqui, pessoal, procura-se Greta. Cadê todos os defensores da Amazônia? Presta atenção nesse vídeo aqui, é curtinho, do professor Cláudio Brantieri, falando sobre a questão da Amazônia, que queima aí a revelia, ninguém tá nem aí, cadê Leonardo DiCaprio? E ele faz uma comparação com o período de Bolsonaro. Bolsonaro, eu nunca vou me esquecer o apelido que deram para Bolsonaro. Essas queimadas deste ano bateram o recorde, são o maior da história. Você sabe qual era o recorde anterior? Lula em 2010. Você sabe qual era o recorde antes de 2010? Lula em 2007. Todo mundo é culpado, menos a incompetência desse bando de incompetente. Pois é, pessoal, né? 2 pesos, 2 medidas, né? Ninguém fala nada. Os recordes de queimada foram justamente no governo Lula e ninguém mostra isso. E falando em coisa feia, coisa ridícula, coisa assim, pessoal, isso aqui dá nojo de mostrar. Presta atenção nessa denúncia do senador Cleitinho, em que ele mostra o que uma prefeitura fez com os pedidos, né, médicos, né, das pessoas, dos munícipes que estavam aguardando para fazer exames, para passar por consulta. Presta atenção nesse vídeo, é estarrecedor, e compartilhe também. População mineira e brasileira. Estou aqui com o prefeito Danilo, inclusive do meu partido republicano. Foi eleita aqui agora em Três Marias. Olha que o lixão. Vamos andando aqui para você mostrar o que está. Vai falando para a população brasileira o que está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui, Cleitinho, nós assumimos a prefeitura agora dia 1º de janeiro. E antes da gente assumir, além deles não deixar a gente ter acesso a nada, eles pegaram os documentos de saúde, pedido de exame, pedido de ressonância, escuta aí, encaminhamento para cirurgia de pessoa que estava esperando há 4 anos, 5 anos. Danilo é médico, viu, gente? Sou médico. Trouxeram aqui pro lixão e botaram fogo.
Vou mostrar pra vocês aqui o que eles fizeram. E não tinha esses arquivos digitalizados em computador. Você sabia se a pessoa A precisava... administração anterior simplesmente pegou os documentos, veio pro lixão aqui e jogou. O que vocês estão devendo? É a mesma coisa do marido, a mulher pegar e pedir o telefone do marido e jogar no lixão, queimar o telefone. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí porque eu falo pra você, você que é vereador que tá entrando agora, fiscaliza as prefeituras. A função de vereador é fiscalizar. Olha o nível que chegou isso aqui. É a política do Brasil. Você imagina, pessoa aguardando exame, aguardando cirurgia. Mas parabéns, você tá escancarando isso aqui, É viu, isso aí, parabéns. Nós temos que mostrar. Porque tem gente aguardando Olha lá, 3, gente. 4 anos. Aí, ó. Vira aí pra vocês verem. Linda. Isso é tudo documento da prefeitura aí. Tem Olha isso documento de aqui. paciente aqui, ó, pedido de exame de cirurgia que ele tá esperando 3, 4 Aqui, ó, anos. olha Vai isso esperar aqui, ó. mais tempo. Veio aqui, veio aqui, ó. Foi Exame. fogo. Aqui o que eles fez Tá aqui, vendo? ó. Aqui, ó, tudo foi fogo. Controle de consulta, tá vendo? Olha isso Controle aqui. de... Ó, nota fiscal de empresa, Aqui, ó, tá nota vendo? fiscal de empresa. Agora que eu quero pedir aqui, pra você... Vergonhoso, né, pessoal? Por isso que as prefeituras são o antro, realmente, da corrupção no Brasil. E olha só, pessoal, falando aqui em corrupção, a gente vai falar aqui em Lula. Ele fez um discurso ontem e disse o seguinte, né? Que ele é um amante da democracia, afinal, os amantes são mais apaixonados pelas amantes do que pela mulher. Pisou na cara da Janja, na frente de todo mundo, e olha só o que aconteceu na Globo com uma comentarista que foi falar sobre isso, calando todos os globais. Presta atenção. Do presidente Lula, ele fez um discurso muito interessante na direção de estivemos e estamos aqui defendendo a democracia, algo pedagógico, bem escrito no sentido de ampliar o significado de democracia. Então ele falou de liberdade de expressão, né? Não irrestrita, há uma defesa... Com vigilância. Exatamente, mas com vigilância. Ele falou da inclusão de negros, né, de uma democracia plena que envolve a participação, o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento à violência por agentes de Estado. Esse é um debate atualíssimo no Brasil e isso estava presente na fala do presidente. E escorregou no seu improviso quando fez um comentário sexista, moralista, impróprio. Desnecessário, Falando né? de ser amante da democracia, que homens gostam mais de amante que de mulheres. É inclusive ofensivo as mulheres que estavam ali e a própria mulher dele. Claro. Né? Então, essa parte é dispensável. Mas o discurso escrito foi um discurso de tom político e defesa da democracia. É manifestação política, não partidária, não ideológica, mas política, com pontos importantes que demonstram a defesa e as imperfeições da nossa democracia ainda, expressa na crítica à violência policial, no enfrentamento ao racismo e nessa deturpação do conceito de liberdade de expressão. E para fechar aqui, pessoal, quero mostrar aqui para vocês esse vídeo sobre censura. Não vou nem falar aqui para o vídeo não ser derrubado. A jornalista Cristina Graham falou muito bem sobre isso, a questão, como está acontecendo isso no Brasil hoje em dia, como pode ser aí combatido e a realidade dos fatos agora com o Trump assumindo. Presta atenção nesse vídeo que vale muito a pena. E a Cris, essa guerreira, abre a Super Live de hoje e conversa agora com você. Fala, Cris! Olá, bom dia. Neste dia 8 de janeiro de 2025, deveríamos estar falando apenas e tão somente dos 2 anos de abuso de autoridade, de farsa do golpe, de narrativa sem fim, de difamação de milhares e milhares de pessoas, desde os presos políticos até suas famílias. Manifestantes que estavam em Brasília para externar sua revolta, suas críticas ao sistema eleitoral brasileiro, que são legítimas, jamais poderiam ter sido impedidas de serem feitas, né? Mas querem transformar isso em golpe. Por quê? Porque houve atos de vandalismo que ninguém investigou. Os vândalos, embora tenham sido flagrados por câmeras do Senado, do próprio STF, nunca foram investigados. Há inúmeros flagrantes de vários vândalos que sequer foram intimados para prestar depoimento. Estão livres, leves e soltos até hoje. Bem, deveríamos estar falando de tudo isso porque há também milhares de presos políticos, de exilados políticos, de torturados, famílias desses presos e perseguidos, crianças, idosos. Tem pessoas, eu mesma entrevistei, da mesma família. Tem um caso do Mato Grosso em que
8 pessoas da mesma família foram presas. 8 pessoas. 4 irmãs, 3 delas com os seus maridos e uma delas com o seu filho. Imagine o pai e a mãe dessas 4 mulheres, os 2 na faixa dos 80 anos, tendo visto as 4 filhas, 3 genros e um neto sendo presos. Então, é tortura que não acaba mais pelo Brasil afora. É uma chaga que vai demorar décadas, quiçá séculos, para ser cicatrizada. Sem falar nas indenizações que o Brasil ainda terá que pagar a todas essas famílias, a todos esses presos políticos, a todos esses exilados. Bem, deveríamos estar falando tão somente disso, mas eu não posso deixar de fazer um comentário também sobre o que aconteceu na véspera do nosso 8 de janeiro, dos 2 anos do nosso 8 de janeiro. 7 de janeiro de 2025 é um dia para a história também. É o dia em que um dos maiores empresários de comunicação do mundo, estou falando de Mark Zuckerberg, dono da Meta, né? Facebook, Instagram e WhatsApp, assumiu que vinha praticando censura, assumiu que vinha colocando checadores para apagar das redes sociais comentários ou até perfis de pessoas por viés político. Assumiu que vinha fazendo isso porque o governo Biden fazia isso. Ele não cita nomes, mas diz, né, o governo dos últimos 4 anos nos Estados Unidos. Assumiu tanta coisa que disse que chegou num limite, não dá mais para continuar, então agora a empresa vai praticar a liberdade de expressão. E claro, né, todo mundo associando ao governo Trump, ele chega a citar mesmo o governo Trump lutando para restabelecer a liberdade de expressão no país que mais garante liberdade de expressão no mundo, e isso é verdade. E obviamente que aqui no Brasil os censores não gostaram, até porque indiretamente ele citou, né, tribunais da América Latina, tribunais secretos da América Latina, mas não é secreto coisa nenhuma, é o nosso Supremo Tribunal Federal que estava sendo mencionado ali. E o nosso Supremo Tribunal Federal já fez ameaça, os comunistas do governo Lula já fizeram ameaça, o autor da PEC da censura que não foi para frente, Orlando Silva, comunista, já fez ameaça, a imprensa chamada de extrema imprensa, né, a imprensa pichuleco, a imprensa de aluguel, a imprensa lulista, já fez escândalo. Então, todos ameaçando que a extrema-direita, golpista, terrorista, propagadora de fake news e blá, 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 vai sofrer represálias. Paulo Pimenta, ministro do Lula, né, dizendo que Trump vai se arrepender. Olha o nível da arrogância desses integrantes do desgoverno Lula. Acham que são maiores do que o governo dos Estados Unidos eleito democraticamente. Então, a gente não pode deixar de comentar isso também, porque é um dia histórico, um dia em que um empresário que vinha patrocinando censura há anos, e vamos lembrar, a censura forte nas empresas da Meta, no Facebook, no Instagram, começou na pandemia. Milhares de vidas poderiam ter sido salvas se a censura a médicos não tivesse sido praticada, se a censura a jornalistas não tivesse sido praticada, se a liberdade de expressão tivesse sido garantida. Mas os checadores achavam que eram os donos da verdade e que eram cientistas, que eles poderiam contestar cientistas de fato, pesquisadores de fato, médicos de fato, e fizeram isso durante anos. Difamaram também jornalistas, eu fui uma delas, né? As agências de checagem difamaram jornalistas que traziam questionamentos legítimos que estavam sendo feitos por médicos acerca de medicamentos off-label que vinham sendo usados com sucesso, né? E depois veio toda a questão também das vacinas, quantos e quantos anos a gente não podia sequer mencionar a palavra vacina, que a live ou o comentário era derrubado. Então, a censura foi violenta demais. Como disse Zuckerberg, os censores, os checadores foram longe demais. Chega! Acabou! Grande dia, 7 de janeiro de 2025, é para ficar para a história, independentemente das represálias que o desgoverninho da América Latina cucaracha aqui, brasileiro, esteja dizendo que vão surgir, né, das represálias que estão ameaçando fazer aí, ou independentemente das represálias que os tribunais secretos estão ameaçando que virão. Não virão. Nós somos fortes e se tivermos espaço para falar, somos muito mais, somos em número muito maior do que os censores.
somos muito mais fortes do que os censores. É por isso que eu sempre digo, não podemos nos calar. Sigamos firmes, eu sempre encerro meus comentários falando isso e nunca me canso. Sigamos firmes, falando o que precisa ser falado. E quem extrapolar, quem for além do que prevê a lei brasileira, quem caluniar, difamar, injuriar, aí sim pode ser processado, como eu mesma faço quando me atingem na honra, né? Quando mentem, inventam coisas a meu respeito ou difamam para tentar me prejudicar. Aí é processo mesmo, porque está previsto no Código Penal esse tipo de crime e a liberdade de expressão não garante a liberdade para cometer crimes. A pessoa pode até cometer esse tipo de crime, mas vai pagar pelo que disse. Nos vemos amanhã. Um beijo a todos.